Já me perguntaram, você se lembra da catástrofe do dirigível Hindenburg? Foi um horror. E mesmo assim você quer construir dirigíveis novamente? Amigos, sejam bem-vindos ao podcast sobre dirigíveis com minhas próprias palavras, que é dedicado ao projeto Dirigíveis de Nova Geração. Sou o seu anfitrião, Alexander Minko. Vamos começar. Sim, queremos construir dirigíveis novamente e retomar sua produção na Rússia do século XXI. Graças a Vadim Vassilievich Subkevich, vice-diretor do Departamento de Projetos da empresa Nova e principal designer de dirigíveis, hoje falaremos sobre por que agora os dirigíveis são seguros e por que os passageiros e as cargas estão melhor protegidos do que um avião. Agradecemos a Vadim Vassilievich pelas informações fornecidas. A história de todos os acidentes dos grandes dirigíveis nas décadas de 1920 e 30 pode ser explicada, na minha opinião, por três razões. A razão mais importante é que eles voavam com hidrogênio inflamável, que requer um controle muito cuidadoso das fugas. A formação de misturas explosivas de hidrogênio com ar é perigosa durante o voo e pode ser um fator agravante em caso de um acidente. O segundo motivo que levava aos acidentes e desastres aéreos era que as estruturas dos dirigíveis rígidos são construções espaciais muito complexas que são difíceis de calcular por métodos analíticos. Os modernos métodos numéricos permitem calcular com grande precisão as cargas em cada um dos elementos. Portanto, a resistência e confiabilidade de tal estrutura, como os métodos atuais de design, podem ser garantidas muito mais facilmente e de forma mais confiável. E, em terceiro lugar, naquela época não havia normas sobre a idoneidade para voar, e os dirigíveis eram projetados sem considerar qualquer experiência. Não existia norma sobre a resistência, sobre a idoneidade para voar, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e quais elementos devem estar obrigatoriamente na estrutura. Também, todos esses acidentes dos grandes dirigíveis rígidos do passado afetaram muito negativamente a consciência pública. Além disso, a guerra se aproximava, e os dirigíveis eram, em sua maioria, inúteis para a guerra. Eles são principalmente um meio de transporte pacífico, para carga e passageiros. Naquele momento, os principais recursos foram investidos no desenvolvimento da aviação militar. Por isso, os dirigíveis caíram no esquecimento. Agora, com os métodos modernos de design e materiais mais resistentes e leves, a estrutura do dirigível será muito mais resistente e confiável. E os métodos atuais de certificação, como para qualquer aeronave, estabelecem normas sobre a potência do motor e a redundância de componentes-chave. Tudo isso torna os novos dirigíveis muito mais seguros em comparação com os do passado. Mas o componente principal da segurança hoje é que agora voamos não com hidrogênio perigoso, mas com hélio seguro. E, mesmo em caso de vazamentos, danos, aterrissagens bruscas ou, Deus não permita, até mesmo acidentes, não podem ocorrer incidentes relacionados à inflamação do gás. No entanto, o dirigível continua sendo um aeróstato, portanto, deve ser projetado adequadamente e também deve ser operado de maneira correta. O dirigível não é uma aeronave rápida, é um aparelho flutuante, o que significa que está mais exposto à turbulência atmosférica. Portanto, a operação de um dirigível bem projetado, que cumpra todas as normas e tenha passado pela certificação, está sujeita a limitações devido às condições ambientais. E, em alguns casos, essas limitações podem ser mais rigorosas do que para aviões ou helicópteros, mas nem sempre. Se o dirigível for operado corretamente, os voos são absolutamente seguros. Não são permitidos voos em condições de congelamento intenso. Não apenas congelamento leve, mas muito forte. Fortes nevascas, que também são perigosas para os dirigíveis devido ao acúmulo de neve, aumento do peso estrutural, turbulência atmosférica e tempestades intensas. Uma operação assim é inaceitável e deve ser evitada. A meteorologia moderna e os dados sobre o estado da atmosfera do meio aéreo permitem prever tais fenômenos com um alto grau de probabilidade. A operação do dirigível pode ser organizada levando em conta essas condições. Quando é possível voar, quando não, para onde se pode voar e assim por diante. As mesmas limitações se aplicam à operação de aviões. Os aviões e até mesmo os helicópteros não são operados em todas as condições meteorológicas. Portanto, o dirigível é um meio de transporte que possui restrições em certas condições climáticas. Essas limitações devem ser respeitadas e não violadas.
O que mais fala a favor da segurança dos dirigíveis? O fato de que o dirigível é uma aeronave relativamente lenta. A velocidade de voo tem um grande impacto na segurança, porque um avião voa muito rápido e, caso surja uma situação adversa, o piloto deve tomar decisões rapidamente. Não são necessárias reações tão rápidas do piloto de um dirigível. Portanto, o próprio dirigível é bastante estável. Seu centro da massa está localizado abaixo do ponto de aplicação da força aerostática. Do ponto de vista do voo, o dirigível é uma aeronave muito estável, o que garante sua segurança. Como a turbulência atmosférica pode afetar o voo do dirigível? Isso implica entrar em correntes ascendentes e descendentes muito fortes. As correntes podem elevar o dirigível acima da altura em que o gás ocupa todo o volume do envelope ovalão. Com as normas modernas de design do dirigível, é necessário que o sistema a gás seja projetado para velocidades verticais ascendentes e descendentes de aproximadamente 15 metros por segundo. Ou seja, se o sistema a gás estiver projetado corretamente e tiver redundância, funcionará normalmente, mesmo se algum de seus componentes falhar. Nesse caso, uma velocidade vertical de 15 metros por segundo para cima ou para baixo não provoca um aumento excessivo da pressão dentro do balão. Assim, a resistência do balão está completamente garantida para que a aeronave possa enfrentar potentes correntes ascendentes e descendentes. É necessária uma potência motriz suficiente. Os dirigíveis do passado eram insuficientemente motorizados, ou seja, sua potência instalada por metro quadrado de área característica não era alta o suficiente. Os dirigíveis modernos estarão equipados com motores mais potentes e terão uma maior força motriz, podendo enfrentar tais correntes ascendentes e descendentes e mudar para um modo de ascensão rápida. É necessário também que os dirigíveis tenham uma norma de contingência para prever qualquer situação, incluindo a falha ou mau funcionamento de alguns componentes individuais. Ou seja, sempre são consideradas as falhas de todos os componentes principais durante o processo de certificação e se verifica até que ponto essas falhas complicam as condições do voo ou levam a uma situação catastrófica. Se a falha de algum componente levar ao desenvolvimento de uma situação catastrófica, isso requer necessariamente um backup desse componente. Também são necessárias normas modernas sobre a adequação para voar em seu design. Tudo isso deve ser assegurado. Todos os componentes críticos devem ter um respaldo necessário. Há um outro requisito obrigatório. Os dirigíveis voam como um leve sobrepeso. As normas modernas de resistência e adequação para voar de pequenos dirigíveis permitem que eles operem como um leve sobrepeso. Além disso, essas normas exigem que haja reserva suficiente de lastro em caso de falha de todos os motores a bordo. Ao soltar lastro, o dirigível pode passar para um estado de voo livre, permitindo que o piloto escolha um local para aterrissar com toda a segurança necessária. Nesse caso, é claro, a estrutura será danificada. O grau de dano dependerá da análise posterior. Provavelmente será apenas parcial. E, na maioria das vezes, o dirigível será recuperável. E para as cargas e passageiros será absolutamente seguro. Assim, os voos em dirigíveis de nova geração serão completamente seguros para cargas e passageiros. Mesmo no caso de ocorrer uma perda total de gás em um pequeno dirigível leve com corpo flexível, onde não há estruturas rígidas e a forma do corpo é mantida apenas pela pressão interna, as normas sobre a adequação para voar exigem que haja um dispositivo contínuo na membrana que separa o compartimento gasoso do compartimento aéreo dentro do balão do dirigível. Assim, ao perder a meticidade como resultado de um leve choque como uma aeronave motorizada, por exemplo, o gás começa a sair intensamente. Nesse momento, rompemos a membrana e todo o gás elevador é substituído por ar. Mesmo nesse caso, mantemos a forma do balão. Segundo nossos cálculos, mesmo se todo o gás for substituído por ar e todos os motores falharem, a velocidade de descida de dirigível será em torno de 8 metros por segundo, graças ao fato de que o balão continua sendo um poderoso fator
desacelerante. Essa é a velocidade com que descendem os paraquedistas com paraquedas esportivos e tal aterrissagem será absolutamente segura para os passageiros e a carga. Resumindo tudo o que foi dito, podemos afirmar que os materiais modernos, os requisitos atuais para o design do dirigível e o uso do hélio seguro não inflamável fazem com que o dirigível seja pelo menos tão seguro e até mais seguro do que as aeronaves tradicionais, como aviões ou helicópteros. Além disso, agora atingimos um nível tão alto no desenvolvimento moderno da técnica aeronáutica e o design que há muito tempo ninguém ouviu falar de acidentes aéreos devido a erros do design ou falhas de operação. Ou seja, um aparelho voador corretamente projetado é absolutamente seguro se for operado adequadamente.